Olá, tudo bem? Eu venho novamente falar sobre quando fui preso, fui para o CDP. Como foi véspera de Natal, tal, existe o recesso forense, recesso jurídico, tal. Tá bom. Aí eu fiquei de quinta para sexta na custódia da Polícia Federal de Rio Preto. Eu até achei que eu não fosse ficar preso, porque o pedido no processo foi de temporário, o procurador converteu em preventiva, né? E eu fui no CDP em cima da hora, tal. E detalhe, existia, eu não entendia nada, eu só conhecia do lado de cá, o lado do bem, assim vamos dizer. E existe o tal do RO, que é o tal de regime de observação. Ou seja, eu cheguei lá dia 22, perdidinho, fora de órbita. As pessoas perceberam que não sabia nem o que estava acontecendo, estava muito preocupado aqui com a minha esposa, com meus familiares, o que realmente estava acontecendo, né? E ficaria 10 dias em observação, sem contato a nem advogado, tá? Nem advogado. Se pode, eu já não sei. No entanto que, acho que o ano seguinte, tiraram isso, porque disse que esse RO era para pandemia, mas olha o tanto tempo que passou da pandemia. Agora você imagina, passar Natal, quase ano novo, sem ver, imagina, a esposa, os familiares, não sabia o que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu nesse meio tempo? Por cargas d'água, descobriram o telefone da minha esposa, ligaram falando que eu tinha contraído dívida lá dentro, 700 e pouco, se não pagasse eu ia me prejudicar, porque eu estava mal de saúde e tal e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eles acreditaram, meu primo e ela pagaram, porque não sabiam o que estava acontecendo, e não tinha contato, não deixavam contato nenhum, falar com nada, tá? Para falar que não teve, uma pessoa que estava lá, que eu não vou citar o nome, um familiar, eu não lembro quem é o certo, mandou, eu passei do meu primo, falei, tá tudo bem, né, da medida do possível tá bem, tal. Só que assim, eu fiquei 10 dias totalmente isolado, numa cela com mais 2 pessoas, que é o tal do seguro, tá? Que eu nem sabia o que era seguro, me jogaram, nem sei o que é, sabe assim, falar que a seguro é o tal de KGB, quem joga com a polícia, isso, aquilo, mas assim, o juiz mandou, né? O juiz mandou ficar no seguro, parece, salvo engano. Então, assim, o juiz Dr. Gustavo Murad, eu até acho que agradeci ele no dia da audiência, salvo engano. Eu agradeci assim, porque parece que o raio é bem pior, né? Então assim, eu fiquei nesse tempo, sabe? Aí depois em seguida veio uma fraude cobrando 5 mil reais. E detalhe, sabe que horas que era que chamaram isso aí? Eles não estavam dormindo, obviamente, preocupados. Eram 6 horas da manhã, 6 e pouco. Entendeu? Ou seja, partiu da onde isso? Entendeu? Partiu, tipo, não sei se é do CDP Rio Preto, não sei. Se eu tivesse aqui fora, eu conseguiria saber. Pelo número, eu conseguiria, né, tal, fazer os contatos para conseguir saber de onde vinha essa ligação, tal. Mas foi 6 e pouco da manhã. E aí eu pergunto, como que sabia o telefone dela? Como que sabia das enfermidades que eu tinha? Entendeu? E outra, ligando 6 da manhã, entendeu? E detalhe, que eu lembro que eu fiz uma oração lá dentro, eu falei assim, meu Deus, quem fez isso, que o Senhor tome providência, Senhor. Aí, coincidentemente, alguns presos que estavam lá, que inclusive me ajudaram se fazendo de amigos, parece que tinha uns rolos deles lá, eles pegaram e se transferiram lá rapidinho. Aí, logicamente, a gente entende, né, de onde saiu, entendeu? Só que assim, Thiago, você está fazendo uma acusação muito grave, tinha celular no presídio. Eu não sei, só que eu sei que saiu informação de lá, porque era número que praticamente nem a polícia direito tinha, porque não divulga o número dela. O horário, você acha que a polícia ia acordar às 6 horas da manhã para passar esse tipo de trote? De forma alguma. Passou uma conta Pix, que infelizmente eles até apagaram, eles ficaram revoltados, acabou apagando,
porque senão eu ia fazer boletim de ocorrência e tudo mais, né? Mas e aí? Como é que fica? Entendeu? Porque igual eu falei, lá tem muitas pessoas boas, tem guardas bons, só que tem guardas ruins. E eu falo isso, eu tô com uma tornozeleira eletrônica e eu sei que eles ouvem, tá? Só que eu não cito nomes, entendeu? Mas assim, mas Deus é tão bom que eu lá dentro, mesmo sem poder falar com o advogado, sem nada, a corregedoria deles ia lá direto e fazia a limpa. Eu fiquei surpreso, porque eu falei, nossa, como que Deus é, entendeu? E fica triste, né? A gente fica triste, porque eu sei que lá tem muita gente que realmente vive do crime e tudo mais, mas eu acredito assim, você querer, igual o tratado que eu cheguei lá, você é bandido igual todo mundo, e não sei o que, mesmo as pessoas sabendo que eu já tinha trabalhado em órgão policial, você entendeu? Não que eles tinham que falar, e detalhe, eles não me tratavam como com um certo respeito, mas saíam falando para tudo quanto é preso que eu havia trabalhado no órgão policial. Olha como que são as coisas, entendeu? E tem pessoas que eu atendi quando eu estava trabalhando no órgão policial que lá dentro tentaram me prejudicar, e as pessoas sabem disso, eles sabem disso, entendeu? Só que assim, há males que vêm para o bem, entendeu? Essas pessoas, graças a Deus, eu não fui tal do pote, mas pode ter certeza de uma coisa, depois que mudou o advogado, aí deu uma mudada, porque eles estavam bravos, porque assim, graças a Deus a gente conhece muita gente, muito advogado foi lá, não só pela repercussão, mas amigos, amigas, não são nem da área criminal, para saber se eu estava bem, entendeu? Porque meus familiares não tinham acesso, depois desse tal do RO de 10 dias aí, entendeu? Sabe o que eu fiz no dia do Natal lá? Fiquei sentado vendo o pessoal jogar, entendeu? Porque nem conseguia ficar muito sentado por conta da recuperação, tal, e é tudo concreto, lógico, né, tal. Então, assim, é uma coisa que eu olhava para cima, eu falava assim, não, eu não sou muito assim de Natal, essas coisas de comemorar, mas eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Eu demorei uns 4, 5 dias para cair a ficha, entendeu? Para cair a ficha e ver o que estava acontecendo. Aí a turma, muita gente, você não vai sair, isso daí é coisa grande, repercussão, mas a gente ficou repreendendo, amarrando mal, tal, porque ali muita gente, é um lugar muito pesado, mas eu em nenhum momento eu deixei de buscar Deus, de orar muito. Tinha gente que não gostava, só que engraçado, tinha pessoa que mexia, fazia trabalhos, magia negra, essas coisas, só que respeitava o horário de oração, respeitava. Então, assim, tinha gente que ficava falando assim, Thiago é isso, Thiago é aquilo. Aí, assim, até teve um guarda lá que falou assim, vocês acham que o Thiago é bobo, mas ele não é nada bobo, não. Porque no lugar desse, a gente fica na nossa, porque a gente não conhece ninguém, a gente não sabe quem é quem, entendeu? E ali, tudo que acontece pode respingar na gente, entendeu? E eu vi muita coisa que eu ficava abismado, falava, nossa gente, a pessoa já está presa, deve ter feito alguma coisa errada. E ainda assim eles provocam, entendeu? Eu não provocando, ficando na minha, eu já era, teve, né, pessoa lá, que eu não vou citar os nomes, só que eu soube que ela foi para a corregedoria, a pessoa falou assim, não é a cadeia que tem que se adaptar a você, você tem que se adaptar à cadeia. Por quê? Porque na hora da visita, o tal do seguro fica em cima. Eu algemado, como que eu conseguia descer? Era uma luta danada para não escorregar, para não cair. Mas graças a Deus, como eu falei, tem pessoas boas que ajudavam a descer, subir e tal, entendeu? Então, assim, era uma luta danada. A pessoa parece que fazia por mal, entendeu? A própria chefia dessa pessoa mandava tirar, porque ali, igual eu falei, eu estava mal e mal andando, porque eu estava em recuperação ainda, não tinha fortalecido, vou fugir para onde? E outra, eu sei que bandido não está escrito na testa, lógico, mas eles conseguem saber se a pessoa é do bem ou se a pessoa é do mal, é óbvio, entendeu? Não sou perfeito, não, mas assim, então eu passei muito perrengue lá dentro, muito, então assim, aí eu pergunto, as pessoas que fizeram isso, fizeram muito bem arquitetado, pensando muito bem, só que não pensaram que Deus ele é justo, Deus ele subestimaram a minha pessoa e subestimaram a Deus. Sabe que se eu tivesse aqui fora, eu já teria feito a minha defesa, já teria
procurado advogado, já teria, assim, movimentado, e principalmente as provas. Porque se Deus não me tirasse um mês antes, foi um mês antes certinho da audiência, eu não conseguiria juntar nada para poder mostrar para o juiz que realmente eu tinha uma empresa, que eu era uma pessoa normal, e as testemunhas. Imagina, entendeu? Então, assim, e foi apagado, foi uma dureza para recuperar, entendeu? Foi uma, nossa, pedindo, fui achando a pendrive, tava aí jogada, fui recuperando, foi algumas coisas aqui e ali e tal, entendeu? Então, assim, é algo que assim, que essas pessoas que fizeram isso, ainda teve gente que falou, 3 aninhos só preso, não sei o que. Gente, eu sei que esse vídeo chega em vocês, eu sei disso, eu sei onde esse vídeo já está chegando, entendeu? Pensa, eu sei que mexe com muito bandido, eu sei disso, só que lembra, eu trabalhei junto, eu conheço cada um, tá? Só que assim, o que fizeram, jogar uma pessoa de bem no meio, num lugar que além de ser ruim, ainda chegar a falar para algumas pessoas que eu tive conhecimento, chegar e dar a famosa carteirada, dá um cuidado especial nele, tá? A gente conhece, já sabe o que isso quer dizer, entendeu? Se não é Deus guardando, a gente estava perdido, porque nem a igreja estava deixando entrar. Todas as igrejas entravam, menos a Igreja Universal, onde eu participo. Não tem vergonha, entendeu? Cada um tem sua religião, sua igreja, eu respeito tudo mais, tá? Mas agora você proibiu uma igreja de entrar. Só que Deus é tão bom que permitiu, entendeu? Veio de cima para baixo a ordem, e a igreja estava lá fora clamando por mim, que eu sei depois, eu fiquei sabendo. Estava lá fora orando por mim, porque eles me conhecem, tá? E eu oro praticamente direto pelas pessoas que me ajudaram, tanto os presos e tanto os guardas que me ajudaram, todos eles que me ajudaram. E os que não me ajudaram também, eu entrego na mão de Deus, que dê tempo deles se voltar para Deus, entendeu? Então, isso aí foi um pouquinho de coisa assim que eu lembrei do que eu passei lá no final de ano. Aí depois teve a primeira visita um pouco antes da virada de ano, que foi um momento muito triste de eu estava arrumando tanto para os dois, chorou muito, inclusive até presos que estavam ali tal, falou assim, nossa, você fez chorar quase todo mundo quase chorou na hora que viu vocês dois se encontrando. Então assim, é um momento que eu não desejo para ninguém, entendeu? Eu vejo quem está no crime, essas pessoas, eu já ficava abismado antes, para falar a verdade, entendeu? Agora então, que isso aí ninguém merece passar, ninguém, entendeu? E até eu brinco, né? Falo assim, você está falando com um cara milionário, né? No entanto que eu ia arrumar até uma camiseta com 11 milhas, né? Porque eles falaram que foi 11, 12 milhões, 11, 12 milhões, assim, entendeu? Porque é algo que fizeram, as pessoas sabem que deram um tiro no pé. Só que detalhe, sabe assim, o psicológico, eu não posso ter certeza de uma coisa: Deus vai me ajudar desde o começo, como sempre me ajudou, tá? Mas pensa o seguinte: a vingança, a ira, que seja, não vem minha, eu não tenho poder para isso, e nem quero, na verdade. Só que o que eu puder fazer aqui, questão de corregedoria, tanto advogado e tal, corregedoria, investigar, conseguir descobrir mais ou menos quem pode ser, quem não pode, provas e tudo mais, eu vou fazer, vou continuar fazendo. Podem tentar me matar, podem me oprimir, podem rodar perto de mim com um carro descaracterizado que eu conheço, entendeu? Podem fazer o que quiser, eu não vou parar, tá? Eu não vou parar, não sou melhor que ninguém, não, mas assim, para que não aconteça com outras pessoas, porque eu vou falar uma coisa: nessas situações, se a gente não tem 1% de fé, a gente faz besteira, o ser humano faz besteira, entendeu? O pior de tudo é que a pessoa vai pro inferno. Por quê? Porque ela tá se matando, entendeu? Então assim, vocês que sabe o que fez, põe a mão na cabeça, entendeu? Põe a mão na cabeça, que antes de a pessoa cometer o crime, tem prova realmente, não elemento de prova, é uma coisa. Agora, jogar qualquer...
por nada vou fazer, entendeu? Então, assim, é triste, não queira, tá? Até porque, vou falar outra coisa também rapidinho. Lá dentro, eu vi ex-policial civil que foi exonerado, ex-policial militar que foi exonerado, tá? Ex-agente penal que estava afastado, né? Tá afastado, não sei, por motivo de saúde. E o tratamento é praticamente igual, preso. E advogado criminal também, tá? Advogado criminal. Porque aqui no Brasil não é igual nos outros lugares que deixa o advogado entrar dentro da cadeia, dentro do presídio, que seja. Isso porque ainda o pessoal fala que o CDP ainda é tranquilo. Embora teve alguns presos que já passaram em vários lugares, falaram que o CDP de Rio Preto é um dos piores que tem. Que tem presídio melhor e tal. Aí eu nem não sei falar, né? Tal. Eu pretendo não visitar esses lugares tão cedo, a não ser para levar a palavra de Deus, né? Então, mas assim, então quer dizer, aí essas pessoas viram como que era. Eu conversei com elas e falei, e aí, como que é? Porque quando a gente está de um lado é uma coisa, quando a gente está vivendo aquilo é outra, entendeu? Eu vi, sabe, eu fui anotando, tal, tipo um livrinho, né, tal. Eu fui, tipo, você viu como que é? E ainda teve um rapaz que era agente penal, não vou citar nomes, falou assim, nossa, como que é, né? Você tava lá trabalhando junto, hoje ele te chama acho que de marronzinho, uma coisa assim, entendeu? Então, assim, antes de te fazer, pensa direitinho, junta a prova, faz conforme a lei, entendeu? Porque se você arruina a vida de uma pessoa, tanto psicológico, né, tanto, entendeu? A troco do quê? De querer sair na mídia, de querer achar, até porque quando veio a denúncia nem falou que fui eu. Uma ligação, não quer dizer uma... Vocês sabem o que eu tô falando. Não tem, entendeu? Não preciso entrar nesse mérito de novo. Então, isso aí foi um pouquinho do que eu lembrei ainda do CDP. Que eu sempre peço a Deus para tirar esses pensamentos, pagar o passado, porque não foi fácil, gente. Não foi fácil. Mesmo a gente com fé em Deus, ali dentro, falando de Deus, tem muita gente que não aceitava, alguns quem aceitava a gente falava. Só que eles viam, tá? Eles viam que a gente não esmorecia, não reclamava, lógico, a gente reclamava, não de Deus, mas reclamava que as coisas não iam, né? Que a gente tava lá e cada vez via uma acusação diferente. E detalhe, sem prova nenhuma, né? Isso a gente reclamava, mas fora isso, entendeu? A gente buscava em Deus e já era, tá certo? Bom, é isso. Até mais, fica com Deus.